Você já sentiu que, por mais que se esforce, a prosperidade parece fugir das suas mãos como areia? Já passou noites em claro se perguntando por que algumas pessoas parecem ter uma proteção especial enquanto você enfrenta obstáculo após obstáculo? Se você está assistindo este vídeo hoje, pode ter certeza de que não é por acaso. Existe algo muito maior acontecendo aqui. E tenho certeza de que ao final desta conversa, você vai entender exatamente o que precisa fazer para transformar sua vida de uma vez por todas. Meu nome é Seu Nome, e hoje vamos falar sobre um dos santos mais poderosos da história da Igreja Católica. Um homem que, mesmo depois de quase 60 anos da sua morte, continua realizando milagres que deixam até os céticos em choque. Padre Pio de Pietrelcina não era apenas um santo comum. Ele foi escolhido por Deus para carregar os estigmas de Cristo por 50 anos da sua vida. Ele bilocava, tinha visões proféticas e, o mais importante para você que está me assistindo agora, ele conhecia segredos espirituais sobre números sagrados que podem literalmente abrir as portas da prosperidade e da proteção divina na sua vida. Mas antes de eu revelar esses 7 números sagrados que mudaram a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, preciso te contar uma história que vai te deixar arrepiado. Era 1954, em San Giovanni Rotondo, na Itália. Maria Benedetta, uma mulher de 42 anos, mãe de 3 filhos, estava desesperada. Seu marido havia perdido o emprego na fábrica têxtil da cidade, a família estava passando fome e ela tinha acabado de receber um ultimato do senhorio. Tinha até o final do mês para pagar 3 meses de aluguel atrasado ou seria despejada com os filhos. Maria havia tentado de tudo. Vendeu suas poucas joias, pediu dinheiro emprestado para todos os conhecidos. Até mesmo cogitou vender a aliança de casamento. Mas nada parecia suficiente. Foi quando sua vizinha, Dona Francesca, uma senhora de quase 80 anos que conhecia Padre Pio pessoalmente, chamou Maria para uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Dona Francesca olhou nos olhos de Maria e disse: "Filha, Padre Pio me ensinou que Deus escondeu segredos de prosperidade nos números sagrados. Números que, quando usados com fé verdadeira, abrem canais divinos de abundância e proteção." Maria, que já não tinha mais nada a perder, decidiu ouvir com atenção cada palavra daquela senhora. O primeiro número que Dona Francesca revelou foi o número 7. Padre Pio sempre dizia que o 7 é o número da perfeição divina, explicou ela. Deus criou o mundo em 7 dias. Existem 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo. Quando você honra este número com oração e gratidão, você se alinha com a perfeição de Deus. Maria começou a rezar 7 Ave-Marias todas as manhãs, às 7 horas, durante 7 dias seguidos. No terceiro dia dessa prática, algo extraordinário aconteceu. O antigo patrão do marido de Maria apareceu na porta da casa dela. Ele estava abrindo uma nova linha de produção e precisava urgentemente de alguém com a experiência do marido dela. Não apenas ofereceu o emprego de volta, mas com um salário 30% maior do que o anterior. Maria mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mas a história de Maria estava apenas começando, porque Dona Francesca ainda tinha muito mais para ensinar sobre esses números sagrados que Padre Pio conhecia tão bem. E se você está se perguntando quais são os outros 6 números, eu já vou revelar todos eles. Mas primeiro preciso te explicar algo fundamental sobre como esses números funcionam na vida espiritual. Padre Pio nasceu em 1887, numa família camponesa humilde em Pietrelcina, uma pequena cidade no sul da Itália. Desde muito pequeno, ele tinha visões místicas e uma conexão direta com o mundo espiritual que impressionava até os adultos. Aos 5 anos de idade, ele já sabia que seria padre e que Deus tinha uma missão especial para ele. Aos 15 anos, entrou para o convento dos Capuchinhos, e foi lá que sua jornada espiritual realmente começou a se intensificar. Em 1918, aos 31 anos, Padre Pio recebeu os estigmas de Cristo. Por 50 anos, até o dia da sua morte, ele sangrou pelas mãos e pés, carregando literalmente as feridas de Jesus. Mas o que muitas pessoas não sabem
é que durante esses 50 anos de sofrimento místico, Padre Pio desenvolveu uma compreensão profundíssima sobre os mistérios de Deus, incluindo como certas práticas espirituais, especialmente aquelas ligadas aos números sagrados, podiam ser canais de bênção e proteção. Ele atendia milhares de pessoas todos os dias. Gente que vinha de todos os cantos do mundo buscando cura, orientação espiritual e sim, muitos buscavam prosperidade material também. E sabe o que Padre Pio sempre dizia? Deus quer que seus filhos vivam na abundância, mas primeiro precisamos aprender a viver em sintonia com os ritmos divinos. Voltando à história de Maria. Depois que o marido conseguiu o emprego, Dona Francesca ensinou a ela o segundo número sagrado, o 3. O número 3 representa a Santíssima Trindade, explicou. Quando você honra este número, você convida o Pai, o Filho e o Espírito Santo para intervirem diretamente na sua vida. Maria começou a fazer 3 pedidos específicos todas as noites, sempre agradecendo 3 bênçãos que já havia recebido naquele dia. Em uma semana, Maria recebeu uma proposta inesperada. Uma família rica da cidade precisava de alguém para cozinhar e cuidar da casa 3 vezes por semana. O pagamento era mais do que suficiente para complementar a renda familiar e, finalmente, conseguir quitar todas as dívidas. Maria sabia que aquilo não era coincidência. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense na sua própria vida. Quantas vezes você pediu a Deus por prosperidade e proteção, mas talvez não soubesse exatamente como se conectar com esses canais divinos de abundância? Padre Pio ensinava que os números sagrados são como chaves espirituais. Quando usamos essas chaves com fé e propósito, abrimos portas no mundo espiritual que se manifestam no mundo físico. E se você está gostando deste conteúdo e sentindo que pode realmente fazer diferença na sua vida, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Toda semana eu trago histórias reais e ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual e material. Sua inscrição me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. O terceiro número sagrado que Dona Francesca ensinou para Maria foi o 12. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 meses do ano, ela explicou. O número 12 representa a organização divina, o governo de Deus sobre todas as coisas. Maria começou a organizar sua vida em ciclos de 12. Orava 12 minutos todas as manhãs, fazia 12 obras de caridade por mês, e sempre que recebia algum dinheiro, separava 12 centavos para dar aos pobres, por menor que fosse a quantia. O resultado foi surpreendente. Em 2 meses, a vida financeira da família de Maria estava completamente transformada. Eles conseguiram quitar todas as dívidas, o marido recebeu uma promoção no trabalho e ela decidiu expandir seus serviços de cozinheira. Começou a fazer doces caseiros para vender, e a demanda cresceu tão rapidamente que, em pouco tempo, ela tinha uma lista de espera de clientes. Mas o que mais impressionava Maria não era apenas a prosperidade material. Era a sensação de proteção constante que ela sentia. Os filhos nunca mais ficaram doentes. O marido nunca mais teve problemas no trabalho. E parecia que uma força invisível estava sempre cuidando da família dela. Isso me lembra de outra história poderosa que preciso compartilhar com você. Em 1962, poucos anos antes de Padre Pio morrer, um empresário americano chamado Robert Thompson viajou especialmente para a Itália para conhecê-lo. Robert tinha 38 anos, era dono de uma pequena empresa de construção em Nova York, mas estava passando pela maior crise financeira da sua vida. A empresa estava à beira da falência. Ele tinha perdido contratos importantes e os credores estavam ameaçando tomar tudo o que ele havia construído em 15 anos de trabalho. Robert era católico, mas tinha se afastado da fé há muitos anos. Foi sua esposa, italiana de origem, que insistiu para que ele fizesse essa viagem como último recurso. Quando Robert finalmente conseguiu uma audiência particular com Padre Pio, aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Antes mesmo que Robert pudesse explicar sua situação, Padre
Pio olhou diretamente nos olhos dele e disse: Meu filho, você veio aqui buscando prosperidade, mas o que você realmente precisa é aprender que Deus já preparou tudo o que você necessita. Você só precisa saber como acessar esses tesouros. Padre Pio, então, ensinou a Robert sobre o quarto número sagrado, o 9. 9 é o número da finalização divina, explicou o santo. Jesus morreu na 9ª hora. Existem 9 frutos do Espírito. Quando você honra este número, você permite que Deus finalize os planos que Ele tem para a sua vida. Padre Pio instruiu Robert a fazer novenas, orações de 9 dias consecutivos, sempre pedindo não apenas por prosperidade, mas por sabedoria para administrar as bênçãos que viessem. Robert voltou para Nova York transformado. Começou a primeira novena no dia seguinte ao retorno. No 5º dia da novena, recebeu um telefonema inesperado de um antigo cliente que havia decidido reviver um projeto que tinha sido cancelado 2 anos antes. Era um contrato de construção de um complexo residencial que poderia salvar sua empresa. Mas Robert não parou por aí. Padre Pio também havia ensinado sobre o 5º número sagrado, o 40. 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto, havia explicado o santo. O número 40 representa a purificação e preparação para grandes transformações que Deus quer fazer na sua vida. Robert decidiu fazer um compromisso de 40 dias. Durante este período, ele oraria 40 minutos todas as manhãs, daria esmola por 40 dias consecutivos e faria 40 atos de bondade, por menores que fossem. O que aconteceu durante esses 40 dias foi absolutamente extraordinário. Não apenas o contrato se materializou, mas outros 3 projetos apareceram como resultado do primeiro. Robert descobriu que o cliente que havia ligado para ele estava recomendando seus serviços para outros empresários. Em 6 meses, a empresa não só havia saído da crise, mas estava mais próspera do que nunca havia sido na história. Você pode estar se perguntando como é possível que números tenham tanto poder assim. A resposta está na própria Bíblia. Deus é um Deus de ordem, de padrões, de ritmos. Quando nós nos alinhamos com esses ritmos divinos através de práticas espirituais intencionais, nós literalmente entramos em sintonia com os planos que Deus já tem preparados para a nossa vida. O 6º número sagrado que Padre Pio ensinava era o 21. 21 é o número da maturidade espiritual, ele costumava dizer. É a união do 7, que representa a perfeição divina, com o 3, que representa a Trindade. Quando você pratica algo consistentemente por 21 dias, você cria um novo padrão na sua vida espiritual que se reflete em todas as áreas. Robert implementou essa prática também. Por 21 dias consecutivos, ele agradeceu 21 bênçãos diferentes na sua vida antes de dormir. No 18º dia, recebeu uma proposta para fazer uma sociedade com uma empresa muito maior, que multiplicaria sua capacidade de crescimento exponencialmente. E chegamos, agora ao 7º e último número sagrado que Padre Pio conhecia, o 33. 33 foram os anos de vida de Jesus na Terra, Padre Pio ensinava. É o número da realização completa do plano de Deus. Quando você honra este número com oração e ação, você convida Jesus a realizar em você a mesma obra de transformação que ele veio fazer na humanidade. Mas antes de eu te explicar exatamente como você pode aplicar todos esses 7 números sagrados na sua vida prática, preciso te contar uma terceira história que vai te mostrar o poder extraordinário desses ensinamentos, quando aplicados com fé verdadeira. Em 1965, 3 anos antes da morte de Padre Pio, uma jovem enfermeira brasileira chamada Ana Lucia, de apenas 24 anos, fez uma peregrinação para conhecê-lo. Ana Lucia vivia em São Paulo, vinha de uma família muito pobre e trabalhava em 2 empregos para ajudar a sustentar os pais idosos e 3 irmãos menores. Apesar de trabalhar tanto, Ana Lúcia vivia sempre no vermelho. Não importava quanto se esforçasse, sempre faltava dinheiro no final do mês. Além disso,
Ela sentia que algo muito ruim estava sempre prestes a acontecer com sua família. Já haviam passado por várias situações difíceis. O pai tinha sido demitido várias vezes sem explicação. A mãe vivia doente e os irmãos menores tinham muitas dificuldades na escola. Quando Ana Lúcia conseguiu finalmente encontrar Padre Pio, ela estava desesperada e com muito pouco dinheiro restante da viagem. Padre Pio a recebeu com um sorriso que ela descreveu depois como um sorriso que parecia iluminar toda a alma. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, Padre Pio disse: "Filha, você veio de muito longe buscando o que já está dentro de você. Deus quer usar você como canal de bênção, mas primeiro você precisa aprender a receber." Foi então que Padre Pio ensinou a Ana Lúcia como usar todos os 7 números sagrados juntos, numa prática espiritual completa que ele chamava de o caminho da abundância divina. Ele explicou que quando você honra todos os 7 números em sequência, você cria o que ele chamava de frequência da graça, uma sintonia espiritual que atrai a proteção e a prosperidade de Deus de forma constante. Ana Lúcia voltou para o Brasil transformada, não apenas espiritualmente, mas com um plano prático do que fazer. Começou a aplicar os ensinamentos de Padre Pio no mesmo dia em que chegou. Em uma semana, aconteceu algo que ela jamais esperava. O hospital onde ela trabalhava ofereceu uma bolsa de estudos integral para ela fazer um curso de especialização que aumentaria seu salário em 80%. Mas isso era apenas o começo. Durante os meses seguintes, Ana Lúcia viu sua vida se transformar completamente. Conseguiu um apartamento melhor para a família, os pais começaram a ter mais saúde e disposição, os irmãos melhoraram drasticamente no desempenho escolar e ela mesma foi promovida para supervisora do seu setor. O mais incrível é que Ana Lúcia começou a ensinar esses números sagrados para outras pessoas e os resultados eram sempre surpreendentes. Ela viu famílias saindo da miséria, pessoas conseguindo empregos depois de anos desempregadas, relacionamentos sendo restaurados, negócios prosperando de forma extraordinária. Agora, você deve estar se perguntando: como exatamente eu posso aplicar esses 7 números sagrados na minha vida? Como eu posso criar essa frequência da graça que Padre Pio ensinava? Vou te explicar de forma bem prática. Primeiro, você precisa entender que isso não é magia, é espiritualidade prática. Você não está manipulando Deus. Você está se alinhando com os ritmos e padrões que Ele já estabeleceu para operar na sua vida. Cada número representa uma dimensão diferente da sua relação com Deus e com as bênçãos que Ele quer derramar sobre você. O número 7 você honra através da oração diária. Podem ser 7 Ave-Marias, 7 Pai Nossos ou 7 minutos de oração contemplativa. O importante é que seja todos os dias no mesmo horário, criando um ritmo de conexão com o divino. O número 3 você honra através da gratidão. Todo dia, identifique 3 bênçãos específicas na sua vida e agradeça por elas. Podem ser coisas simples: a comida no seu prato, a cama onde você dorme, o ar que você respira. A gratidão abre canais de abundância. O número 12 você honra através da organização e do serviço. Organize sua vida financeira. Faça 12 pequenos atos de caridade por mês. Dedique 12 minutos por dia para planejar suas metas e sonhos. O número 9 você honra através da persistência espiritual. Faça novenas regularmente, especialmente quando estiver enfrentando desafios específicos. 9 dias de oração focada têm um poder extraordinário. O número 40 você honra através da disciplina e transformação. A cada 2 ou 3 meses, escolha alguma área da sua vida para transformar e dedique 40 dias para trabalhar nela intensamente através de oração e ação. O número 21 você honra através da criação de novos hábitos. A cada vez que quiser implementar algo novo na sua vida, seja financeiro, espiritual ou pessoal, mantenha a disciplina por pelo menos 21 dias consecutivos. E o número 33, você honra através da entrega total. Uma vez por ano, faça 33 dias de consagração total a Jesus,
onde você entrega completamente sua vida, seus sonhos, seus medos e suas ambições nas mãos de Deus. Mas tem algo muito importante que preciso te dizer. Esses números sagrados não são uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. Eles são ferramentas espirituais que te ajudam a viver em sintonia com os propósitos de Deus para a sua vida. A prosperidade que vem através desses ensinamentos é sempre sustentável, sempre vem acompanhada de sabedoria e sempre te aproxima mais de Deus, não te afasta. Padre Pio sempre enfatizava que Deus quer que vivamos na abundância, mas sua definição de abundância é muito mais ampla do que apenas dinheiro. É abundância de saúde, de paz, de relacionamentos saudáveis, de propósito, de proteção. É uma vida plena em todas as dimensões. E se você chegou até aqui neste vídeo, tenho certeza de que Deus está te chamando para uma vida de maior abundância e proteção. Não ignore este chamado. Os números sagrados que Padre Pio conhecia podem ser a chave que você estava procurando para abrir as portas que pareciam impossíveis de abrir. Quero te encorajar a começar hoje mesmo. Escolha pelo menos 3 dos números sagrados que mais tocaram o seu coração enquanto eu falava, e comece a honrá-los na sua vida diária. Você vai ficar impressionado com as transformações que começarão a acontecer. Agora, se este vídeo tocou seu coração e você sentiu que pode fazer diferença na sua vida, deixa seu like aqui embaixo e compartilha com pessoas que você ama e que também podem se beneficiar desses ensinamentos poderosos. Sua interação me ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E tem uma coisa muito importante que preciso te falar antes de terminarmos. Padre Pio, além desses 7 números sagrados, também deixou revelações sobre 3 objetos sagrados que, quando usados com fé, podem acelerar exponencialmente os resultados dessas práticas espirituais. São objetos que ele próprio usava e que recomendava para as pessoas que buscavam proteção e prosperidade mais rapidamente. No próximo vídeo, vou revelar exatamente quais são esses 3 objetos sagrados de Padre Pio, como ele os usava e como você pode incorporá-los na sua vida espiritual para potencializar todos os ensinamentos que compartilhei hoje. Vai ser um vídeo transformador, porque além de te ensinar sobre esses objetos, vou compartilhar mais histórias reais de pessoas que aplicaram esses ensinamentos e tiveram suas vidas completamente transformadas. Então, já se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e nos vemos no próximo. Que Padre Pio interceda por você e que esses números sagrados abram caminhos de bênção e proteção na sua vida, como nunca você imaginou ser possível. Fique com Deus e até a próxima.